Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick. Bem-vindo ao Consultor da Alma. Eu queria voltar sobre os conceitos do ânimos e da ânima para passar a outros conceitos que são os conceitos de identificação e de projeção. Mas antes eu vou partir do conceito de ânimos e de ânima para começar a dizer que muitas vezes os conceitos da psicologia, principalmente da psicologia analítica, têm algo de muito seduzente e eles são caricaturados. É caricaturado porque muitas pessoas acham que os conceitos, no caso de ânimos e ânima, são, vamos dizer, igual objetos assim imóveis, né? Que eles são assim fundidos no chumbo, no concreto. Ora, tem de entender que esses conceitos são apenas descritivos e não são prescritivos, quer dizer que eles são princípios dinâmicos. Ou seja, a gente escuta muitas vezes pessoas falar, minha ânima, o meu ânimos, mas muitas vezes eles se auto-enganam. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, muitas vezes o ânima e ânimos pode se manifestar principalmente através dos sonhos. E então a gente escuta muitas vezes pessoas que acham que porque eles, por exemplo, para os homens, né, já que o homem tem uma ânima e a mulher tem um ânimo, ou seja, são fatores inconscientes que são do gênero oposto ao gênero do sujeito. Vou tomar o caso de um homem. Então um homem vai falar, eu sonhei de uma mulher, não, mas não é porque o homem vai sonhar da mulher que ele sonhou da sua ânima. Pode ser, mas não é sempre o caso e é bem mais complexo que isso. Então é bom se lembrar que ânimas e ânimos são antes de tudo princípio dinâmico e são antes de tudo arquétipo. E o que é arquétipo? Vou fazer um vídeo a respeito de arquétipo para todo mundo entender bem o princípio, mas aqui eu venho logo esclarecer um pouquinho. Um arquétipo é um princípio que é impossível de conhecer em si mesmo, ou seja, ele não é um objeto. A gente pode conhecer uma xícara, a gente pode conhecer um cubo, a gente pode escrever largura, espessura, longitude, enfim, comprimento, enfim, mas o arquétipo é impossível de conhecer diretamente um arquétipo. A única forma de conhecer um arquétipo é através das suas manifestações dentro da nossa psique. Isso quer dizer que a única coisa que a gente consegue conhecer do arquétipo é as suas consequências sobre nós. A gente não consegue conhecer o arquétipo diretamente. Eu não vou mais longe, eu vou entrar depois nos arquétipos, que é um conceito super extenso, então não quero atrapalhar o vídeo aqui. Mas então, voltando a ânimos e a ânima. Lembre bem, ânimos e ânima não são simplesmente objetos, simplesmente órgãos da psique. Eles são princípios dinâmicos seguintes qual a psique humana se organiza. No caso, repetindo aqui, para esclarecer, para facilitar a compreensão desse vídeo, o homem tem uma ânima que é um arquétipo inconsciente, por definição, um princípio inconsciente da construção do feminino dentro do seu inconsciente, ou seja, da construção da representação do feminino. Isso permite ao homem de se relacionar com as mulheres, entre outros, ou seja, a gente entende que se o homem dentro dele não tinha
uma representação do feminino, um arquétipo do feminino, ele não conseguiria se relacionar com as mulheres, porque é impossível se relacionar com algo cuja gente nem tem a mínima ideia, ou a mínima, vamos falar, intuição. Mesma coisa para a mulher tem um ânimos, que é um arquétipo do masculino que vai construir a representação do masculino dentro dela, e graças a isso ela vai poder se relacionar aos homens. Muito bem, até aqui as coisas não são tão complicadas não. Agora, uma coisa interessante é que o ânimo, o ânimos e a ânima têm um outro papel, que é um papel de construção da personalidade extraído do círculo familiar. Eu vou explicar. A gente entende que, num primeiro tempo, de uma forma, aliás, universal, a psique se constrói um princípio dual, o princípio dos opostos, feminino, masculino, inconsciente, consciente, e vai por aí. E então, isso constrói uma espécie de tensão aos outros opostos que vai construir um equilíbrio, ou seja, não tem de ir mais de um lado do outro, porque senão o equilíbrio vai romper. Mas essa tensão é necessária, porque sem tensão não tem equilíbrio. O princípio da balança. Muito bem. Agora, uma coisa interessante é que, para o homem, eu vou começar com o exemplo do homem, para o homem, o fato que ele vai ter um princípio feminino, de representação feminina dentro do seu inconsciente, vai permitir que ele projete dentro da mulher essa ânima, e então ele vai ter tendência a escolher as mulheres que correspondem à ânima que ele tem dentro dela. Ou seja, isso é o fator projetivo. Qual é o interesse disso? Para ele, é muito interessante porque isso vai permitir cortar definitivamente o cordão umbilical com a mãe. Ou seja, inicialmente, os desejos da criança masculina vão se voltar em direção da mãe, ou seja, seus desejos primários. A sexualidade primária, infantil, os seus desejos afetivos, tudo, vão ser tornados em direção da mãe, porque além de ser a mãe, que bom, todo mundo entende o papel fundamental da mãe, ela é também uma mulher, então ela é a mãe-mulher. Então a criança masculina vai se projetar esses afetos e esses desejos em direção da mãe. Mas construindo a sua ânima, ele vai, pouco a pouco, construir uma representação que vai lhe permitir de projetar esses desejos em direção de uma mulher, uma outra mulher que é a mãe. Então, isso vai lhe permitir o quê? De passar na idade adulta, se extrair do círculo familiar e ir lá no mundo criar o seu próprio círculo. Isso é a idade adulta e é a realização da sua personalidade. Muito bem. Para a mulher, a mesma coisa. A menina, criança, vai começar para projetar seus desejos primários, seus afetos primários em direção do pai, porque além do pai, ele é também homem, ele é macho. Então, esse a menina vai projetar isso. Mas com o tempo, construindo o seu ânus, ela vai poder projetar esse ânus no homem, que seja outro que o pai, e então ela vai se extrair do círculo familiar para justamente ir construir seu próprio círculo, que é o círculo da sua própria realização, com um outro homem. Muito bem. Isso é o fator projetivo, né, da ânima do ânus. A ânima e o ânus se projetam, são projetados pelo sujeito no seu companheiro, seu parceiro de gênero oposto. Muito bem. Agora, temos também um fator de identificação. Então, agora eu vou descrever esse princípio. Para a mulher, eu vou começar com o caso da mulher,
a menina vai se construir se identificando, tá, a mãe. Isso é normal. Todas as meninas fazem isso. E então, como sujeito feminino, a menina tem uma referência que é sua mãe. Ela vai crescer, crescer e sua referência é a mãe. Até que um dia ela vai fora do círculo familiar e ela vai se confrontar a um homem que é outro que seu pai, que ele vai projetar a sua própria alma dentro dessa menina. Ou seja, o que acontece? Essa menina que até agora se tinha identificado a sua mãe vai se confrontar com uma representação feminina, a representação inconsciente feminina do homem com o qual ela vai se relacionar, e isso vai colocar em prova o seu princípio de identificação à sua mãe. E então ela vai ter de se readaptar, ou seja, a imagem do feminino que ela tem dentro dela, a menina, a jovem mulher, vai ser colocada à prova para a projeção por a projeção de uma outra imagem feminina projetada para o homem com o qual vai se relacionar. Né? Você está vendo que as coisas começam a ficar um pouco, a fazer um pouco, a se complexificar um pouco, mas é o jogo. E então, isso vai fazer o quê? Vai fazer como que ela vai precisar readaptar seu princípio de identificação e se construir como mulher independentemente ou separadamente da sua mãe. Isso não quer dizer que ela vai jogar tudo, mas pouco a pouco ela vai reajustar, porque ela vai achar sua própria personalidade de mulher e ela vai achar em função também do que ela vai viver. Igual para o homem, o jovem homem que, então, criança, se identificou muito com seu pai, e se construiu do lado masculino, se identificando a seu pai, ele vai ir fora no mundo encontrar uma mulher que ele vai projetar o seu ânimos, o ânimos dele dentro desse menino. E então isso ele vai se confrontar a uma imagem masculina que não é a imagem a qual ele se identificou. Ela vai ser pelo menos um pouco diferente. Então ele vai ter de se readaptar para criar um jogo de ida e volta e poder se adaptar a essa situação, ou seja, se adaptar à mulher que ele tem em frente. E então ele vai começar a se separar dessa identificação, ou seja, colocar à prova seu princípio de identificação para se construir algo que realmente é religada à sua própria personalidade. Então, vocês entendem um fator projetivo e o fator de identificação. A coisa interessante é que a gente, e então aqui começam as grandes ambiguidades e as possibilidades de, justamente, de transtorno, né? É que a gente constrói para os homens o nosso ânimo e para as mulheres o nosso ânimos em função, essencialmente, não unicamente, mas eu não quero complexificar, essencialmente em relação a nossos pais, né? Nossa mãe e nosso pai. E então a gente entende que esse jogo pode rapidamente começar a se, talvez, e pode acontecer complicação. Por quê? Porque, por exemplo, para tomar o caso de um homem, ele vai construir a sua ânima em função da imagem que ele vai ter da sua mãe. Né? Mas se a mãe não é uma mãe legal, uma mãe que tem problema, que ela vai repercutir esses problemas no filho, ele vai projetar uma ânima, vamos dizer, talvez negativa numa mulher, entendeu? E isso pode ter afetado a sua identificação ao próprio pai. Então, a gente entende que rapidamente esse jogo das identificações e das projeções, rapidamente, se não são equilibrados, pode rapidamente criar problemática. Ora, a realidade é que, vamos dizer, raramente esse jogo é equilibrado. Há sempre problema. Obviamente,
ter problema não é um problema em si, é o jogo da psique, né? O que é problemático realmente é quando esses problemas são muito exagerados a um ponto que eles fogem do controle do sujeito, porque todo esse jogo, e isso é muito importante, e a principal razão que explico porque eu quis fazer esse vídeo, é que todo esse jogo ele é um jogo entre inconsciente e inconsciente. Não se esquece, ânima e ânimos são fatores inconscientes. E então que todo o jogo é conscientizar o mais possível. Então, obviamente, a nossa problemática aqui vai ser de sempre reequilibrar a nossa situação. Ou seja, ninguém pode fazer outra coisa que projetar e que se identificar. É impossível se construir de outra forma. Impossível. Porém, o que a gente pode tentar é não dominar no absoluto, porque isso é impossível, mas dominar no sentido relativo, ou seja, recolocar em perspectiva as nossas projeções e nossas identificações. E isso se faz através de um princípio de conscientização. Então, eu venho repetir aqui, coisa muito, mais uma vez, importante. Estamos sempre dentro de um jogo de espelho que faz que nós projetamos e nós identificamos. Do outro lado, como isso é impossível evitar, precisamos sempre recolocar em perspectiva esses dois funcionamentos para, do melhor que possamos, os conscientizar e os relativizar, ou seja, não ser vítima dos funcionamentos da nossa psique, o menos possível, pelo menos. Então, isso é a primeira coisa. A outra coisa muito importante é que, obviamente, somos também alvo de projeção e identificação. E é aqui que começa a grande complexidade da vida e a grande complexidade da psique, é que não somente nós projetamos coisas no outro, não somente nós nos identificamos a um pai, uma mãe, um herói, qualquer coisa. Podemos também aliás, não podemos, recebemos projeção, por exemplo, da nossa companheira para os homens, de um amigo, não importa. E também vamos encontrar pessoas que vão se identificar a nós, especialmente, por exemplo, nossos filhos, para começar. Mas há inúmeras outras possibilidades. Então, isso quer dizer que estamos sempre num jogo cruzado de projeção e de identificação, que é um jogo de espelho cruzado contínuo. E então, a coisa importante é ter a consciência disso e do mais que possível, né? Conscientizar isso e tomar em conta isso para entender os nossos próprios comportamentos. E claro que, obviamente, é tudo que a gente faz numa terapia. Não tem somente esses princípios, mas eles são fundamentais, esses princípios. Isso quer dizer que, finalmente, eu vou acabar aqui, ânima e ânimos são princípios dinâmicos ativos dentro de nós, que são fatores inconscientes, que têm a capacidade de projetar coisas dentro da nossa própria personalidade e que também projetamos nos outros. Isso quer dizer que esse jogo de espelho cruzado que eu descrevi, ele acontece tanto entre nós e os outros que interiormente dentro de nós, entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. E que esse jogo, ele é sempre duplo. Então, resumindo, a gente tem sempre dentro dos funcionamentos psíquicos a noção dos opostos, da dualidade e essa função da identificação e da projeção. Isso permite de relativizar bastante os conceitos da psicologia, especificamente então, no caso da psicologia analítica,
a qual eu me sinto mais ligado, e isso permite, dentro do percurso do autoconhecimento e de uma introspeção, de entender que é muito interessante intelectualmente conhecer os conceitos, falar muito, mas, na verdade, mesmo se isso pode ser, aliás, é muito interessante, mas pode soar assim um pouco, vamos dizer, elegante, dá uma satisfação para nosso egozinho, mas, na verdade, dentro de um percurso de introspeção, esse nível intelectual, esse nível descritivo, que é muito importante, porque o entendimento consciente é uma coisa fundamental, mas na verdade ele é apenas uma superfície. Quando a gente entra dentro o princípio da introspeção, isso não é mais suficiente e a gente precisa entrar nas camadas mais profundas da psique, que vão incluir justamente esse jogo da complexidade dos cruzamentos, e que vai incluir outras funções que as funções da intelectualidade, vão incluir a função do sentimento, das sensações, da intuição, vão introduzir os conceitos da energia, que então é uma coisa, energia psíquica, que então a gente vai abordar de uma forma, vamos dizer, totalmente factual e intuitiva, e não de um ponto de vista cognitivo abstrato, né? E, enfim, tudo isso para dizer que quando a gente aborda dentro de um caminho terapêutico, uma série de conceitos, tem de sempre os integrar dentro a dinâmica da psique e dentro da sua complexidade, não no sentido de uma complexidade que complexifique pelo prazer de complexificar, mas porque é algo vivo. E então, o vivo nunca é tão simples, porque simplesmente ele se conhece através dos seus comportamentos. E seus comportamentos, mesmo que modelizados, não obedecem sempre às mesmas, vamos dizer, às mesmas motivações, especialmente quando a gente fala do inconsciente, que ele, muito raramente, tem objetivo unilateral. Ele é uma coisa assim que pode ir em todas as direções. Enfim, eu vou parar aqui. Espero que esse vídeo ele aprendeu alguma coisa, que ele seja um pouco útil no seu caminho introspectivo e seu caminho de conhecimento, autoconhecimento e conhecimento também. Então, muito obrigado pela escuta, um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau.